Nunca mais. Uma das frases mais sombrias e marcantes da literatura mundial. Edgar Allan Poe deu a ela, em seu poema, o fardo de uma prisão que nunca se poderá escapar e a perda de uma alegria que nunca mais será sentida. O corvo que entra na casa e nunca vai embora simboliza uma sensação que, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai conhecer. Existem pessoas que passam pelas nossas vidas que marcam tão profundamente na alma que, ao perdê-las, a dor sentida é tão aguda que é possível vislumbrar algo como o eterno, um conceito tão abstrato para a mente humana que talvez só possa ser melhor compreendido ao se deparar com o horror de que você nunca mais verá aquela pessoa que você tanto amou. E nunca mais é tempo demais para abstrair, porém não para sentir, pois o sentimento tem a capacidade de encapsular uma eternidade inteira em um único momento. O que Edgar Allan Poe faz em O Corvo é capturar essa eternidade presa dentro de um homem que já não pode mais suportá-la e enlouquece diante da completa falta de esperança de nunca mais poder ver a mulher que ele amou. Em toda a vastidão da história da literatura mundial, poucas obras conseguiram atravessar os séculos mantendo sua aura de mistério e impacto psicológico. Uma delas é O Corvo, um poema que, desde sua publicação em 1845, assombra e fascina leitores com sua musicalidade hipnótica, seu simbolismo profundo e sua temática atemporal. Esse poema não apenas traz um retrato acuradamente sensível sobre o luto e a solidão, mas também questiona a efemeridade da vida e a impossibilidade de superar certas perdas. É sobre esse clássico do horror gótico que a gente vai falar hoje. Então, antes da gente começar, deixe o seu like para apoiar a produção de conteúdos nesse canal, se inscreva se você ainda não fez isso e considere se tornar membro apoiador aqui do canal. Eu estou sempre trazendo temas de nichos muito diferentes aqui e é sempre bom poder receber esse feedback e apoio de vocês para que eu continue falando sobre os mais variados assuntos que dão na minha cabeça. Mas agora, sem perder mais tempo, vamos lá entrar nesse que é um dos cenários mais icônicos, sombrios e tristes da literatura mundial. A história começa numa noite sombria e tempestuosa, com o narrador mergulhado em seus livros, tentando esquecer a dor da perda de sua amada, Lenora. Ele está exausto, abatido, e tudo ao seu redor parece conspirar para mantê-lo preso a essa tristeza profunda. O ambiente é quase onírico. Cortinas sussurram, sombras se movem, e há uma tensão constante entre realidade e imaginação. Até que um som à porta interrompe seus pensamentos. Edgar Allan Poe teve uma vida marcada por dificuldades. Órfão desde cedo, enfrentou problemas financeiros constantes e uma saúde debilitada, agravada pelo alcoolismo. Seus contos e poemas, apesar do imenso reconhecimento póstumo, não lhe trouxeram riqueza em vida. Acontece que na época os Estados Unidos não possuíam leis de direitos autorais efetivas, permitindo que suas obras fossem amplamente pirateadas sem que ele tivesse qualquer retorno por elas. Ainda assim, ele revolucionou a literatura, criou as bases do conto policial, influenciou profundamente o gênero do terror e moldou as estruturas dos contos modernos. Histórias como Os Assassinatos da Rua Morgue, O Poço e o Pêndulo e William Wilson continuam impactando leitores e escritores até hoje. Uma dessas obras icônicas é o poema O Corvo, esse de que estamos falando hoje. Fazia muito frio naquela noite. Era dezembro e a neve não cessava de cair. Então quem, naquela hora da madrugada, poderia estar a lhe fazer uma visita? Ele se levanta e vai até lá para atender quem quer que seja que enfrentou uma tempestade glacial para quebrar sua solidão. A porta escancara. Achou a noite somente. Somente a noite e nada mais. Ao se deparar com o vazio da noite e ver que ninguém estava lá, em seu desespero, em seu devaneio, surge-lhe na mente o triste pensamento: Lenora. Ele pronuncia o nome de sua amada quase como um suspiro escasso. A sua voz ecoa nas trevas da noite, murmurando o nome que ele acabara de proferir. O nome daquela que se foi, que talvez seja chamada agora apenas pelos anjos em um outro mundo e que nenhum mortal chamará jamais. Não havia ninguém, porém, é certo que bateram.
e encontrando apenas à noite ao abrir a porta, será possível que quem estava a lhe visitar era o fantasma de sua amada? Ele passa a se questionar. Para uma breve contextualização, o período literário ao qual nos remetemos em O Corvo é o do século XIX. Nessa época, havia crescido na Europa o movimento ultrarromântico. Esse movimento é caracterizado por discutir questões como a morte e o sobrenatural, particularmente na sua vertente gótica, essa do Corvo. Duas coisas são importantes para comentar sobre esse gênero. Os góticos clássicos debatem fortemente a linha que separa vida e morte, como em o Drácula, por exemplo, que é um vampiro, um morto e vivo ao mesmo tempo, ou o retrato de Dorian Gray, que é um jovem que desafia o processo natural da vida, que é o envelhecimento. Também temos o Frankenstein, que fala de uma criatura trazida à vida a partir de restos mortais. Inclusive, vou trazer essa história aqui no canal em algum momento, é uma das minhas preferidas. E por aí vão os exemplos. Aqui nesse gênero, a morte é posta em dúvida, ela é desafiada e, principalmente, ela é temida. Outra característica importante do ultrarromantismo como um todo, que é importante ter em mente nesse poema, é o conceito da musa inalcançável. Aqui, o eu lírico é geralmente perdidamente apaixonado, inclusive de uma forma platônica, por uma mulher que ele jamais terá. Como em Os Sofrimentos de Jovem Werther, em que ele se apaixona por uma mulher comprometida que não corresponde aos seus sentimentos. Acho que o motivo de ela ser inalcançável é que não seria tão palpável retratar uma musa perfeita se ela fosse real. Afinal, todas as pessoas têm os seus defeitos e, claro, o sentimento da dor de não possuir o seu objeto de afeição é muito mais intenso do que o do amor possível. E bom, esse nome, ultrarromantismo, não é à toa. Aqui os poetas buscam a expressão máxima, até o limite do sentimento humano. Por isso, ele nunca deve tocar sua musa, que é uma figura praticamente angelical. O que Edgar Allan Poe faz nesse poema é construir o pior dos cenários para alguém apaixonado. Afinal, Lenora, a musa desse poema, é a mais inalcançável possível. Isso porque ela já não está mais viva. O que o nosso protagonista enfrenta aqui não é um amor não correspondido ou empecilhos sociais como um matrimônio, mas a própria transcendência da existência, já que ele pertence à vida e ela à morte. A história de fato começa justamente quando ele ouve baterem à porta e não encontra ninguém. Inconformado com a dor do seu luto, a primeira coisa que vem à sua mente é a possibilidade de ser o espírito de sua amada Lenora que está lhe visitando. O que abre a ele a esperança de que haja uma vida após a morte, como a ideia de paraíso, por exemplo. Lá estaria Lenora e um dia ele a poderia encontrar novamente e finalmente sua dor seria encerrada. Todavia, vamos lembrar que esse é um poema de horror, então é melhor continuar a história. Com sua alma incendiada, ele fecha a porta. Logo, vem outra batida, porém agora vinda da janela. Ele fica amedrontado, mas é preciso cessar com aquele mistério. Deve ter sido obra do vento, apenas isso e nada mais. Abro a janela e, de repente, vejo tumultuosamente o nobre corvo entrar, digno de antigos dias. Não despendeu em cortesias um minuto, um instante. Tinha o aspecto de um lorde ou de uma lady, e pronto e reto, movendo no ar suas negras alas, acima voa dos portais, trepa no alto da porta em um busto de Palas. Trepado fica, e nada mais. Esse detalhe é extremamente significativo. O corvo não pousa em qualquer lugar, mas justamente sobre o umbral de Palas Athena, deusa da sabedoria. Quando aquele pássaro negro aterrissa sobre ela, é como uma metáfora que traz a razão daquele homem, simbolizada pelo busto, sendo subjugada pelo seu luto, aqui representado pelo corvo. É como se a dor do luto tivesse dominado a sua própria razão. A deusa Palas Athena, símbolo da sabedoria, agora serve de trono para o presságio da loucura vindo da escuridão. Esse é o início de sua perdição. Surpreso com a figura do corvo que entrou de repente em sua casa, ele indaga a ave negra. Ó, tu que das noturnas plagas vens, embora a cabeça nua tragas sem topete, não és ave medrosa. Dize os teus nomes senhorais. Como te chamas tu, na grande noite umbrosa? E o corvo disse, nunca mais. Sim, o corvo lhe responde,
Uma curiosidade sobre esse pássaro é que ele tem essa habilidade de pronunciar algumas palavras, como os papagaios e algumas outras aves. O corvo, aliás, possui uma simbologia rica em diversas culturas. Na mitologia grega, ele era associado a Apolo e visto como um mensageiro divino. Faz sentido considerar isso na história porque o protagonista vai tentar buscar respostas com esse pássaro como se ele estivesse mesmo representando uma figura sobrenatural. No entanto, em outras culturas, como no imaginário cristão medieval, o corvo passou a representar morte e desgraça. Além disso, talvez não tenha tanto impacto a figura do corvo para a gente aqui no Brasil, mas tanto na Europa quanto na América do Norte, esse pássaro é muito comum e abundante. Isso, claro, unido a uma característica que não podemos desconsiderar nesse contexto. Os corvos são pássaros carniceiros, e por isso pode-se dizer que ele sempre está à espreita onde a morte acontece. Tudo isso traz à figura desse pássaro uma atmosfera de mistério na qual não se é possível determinar se ele é apenas um animal comum que entrou na casa de um homem à beira da loucura para fugir do frio, ou se ele, de fato, é algum tipo de ser místico. Essa dúvida que fica em aberto é um dos elementos que eu mais gosto. Você tanto pode fantasiar em cima dela e imaginar realmente que o corvo é uma divindade que foi lá apenas para atormentar o pobre homem, quanto pode ver toda aquela cena de um modo mais realista e cru. E nesse caso, ter o personagem como um cara que está em uma situação deprimente de desespero e de loucura, mas que toda essa misticidade tá só na cabeça dele. O pobre homem fica atônito. Não esperava que o pássaro lhe fosse responder à pergunta, ainda que a resposta aparentemente não tenha lhe feito sentido. Uma ave negra, friamente posta num busto acima dos portais, ouviu uma pergunta e dizer em resposta que esse é o seu nome, nunca mais. No entanto, o corvo não teve outro vocabulário, nem disse nada mais além disso, mas era de fato uma companhia fascinante naquela noite solitária. Porém, o homem lamenta que, assim como aconteceu a vários dos grandes amigos que ele tinha e foram perdidos ao longo da vida, assim também aconteceria com aquele corvo quando regressasse à escuridão da noite afora. A esse murmúrio, o corvo respondeu: nunca mais. O homem estremece. Dessa vez a resposta foi exata, fez sentido. Mas não. Deve ser apenas uma coincidência. O que acontece é que esse pássaro deve ter tido um dono há muito tempo que lhe ensinou algumas cantigas, e esses cantos foram se perdendo em sua memória depois de tanto castigo e sofrimento que ele vivenciou ao longo dos invernos que enfrentou, restando-lhe na lembrança apenas esse estribilho que ele repete, nunca mais. Aqui entra outro elemento interessante sobre o eu lírico que vale comentar. A gente vê o quão solitário ele estava a ponto de um pássaro entrar na casa dele e ele já considerá-lo como um amigo. E inclusive ressalta toda essa amargura dele quando ele fala que assim como perdeu ao longo da vida vários amigos, também perderia esse. E quando o corvo repete sua frase, nunca mais, que antes não fazia sentido, agora ele, já mais fragilizado, recebe como uma resposta racional e um consolo, como se o corvo dissesse que nunca mais iria embora de lá. Depois o protagonista ainda reluta e diz que o pássaro só repetiu sua frase porque era só isso que ele sabia falar, mas que mesmo assim foi uma coincidência interessante, e aí a gente começa a perceber a tendência que esse homem tem em interpretar acontecimentos por uma lógica que foge ao racional. Isso vai ser importante mais pra frente. O tal homem, cada vez mais curioso e fascinado com aquele corvo, ficou em silêncio por um tempo, conjecturando sobre o pássaro. Mas se não falava nada, sentia-se intimidado pelos negros olhos da ave. Então ele pega a poltrona em que um dia já esteve recostada a tão saudosa Lenora e a arrasta até em frente ao umbral de Palas Athena, onde repousava o corvo. A estrutura de O Corvo é uma das razões de sua imortalidade. Poe escreveu em seu ensaio A Filosofia da Composição que tudo em O Corvo foi pensado meticulosamente, contrapondo essa ideia romântica do poeta que escreve como se estivesse desabafando. Ele combinou ritmo e repetição de uma maneira a criar uma experiência quase musical. A estrutura do texto, a rima e a repetição constante do nunca mais, nevermore em inglês, trazem uma sensação de algo cíclico, como uma prisão hipnótica. Ele nos faz sentir como o próprio personagem vidrado naquele pássaro, que mesmo tendo suas falas sempre iguais, consegue manter o mistério sobre ele e joga com os vários significados de seu único bordão, até atingir o colapso do eu lírico.
O homem sentado em frente ao pássaro sente a atmosfera do cômodo pesada. O ar gélido meneava o chão, quase como se estivesse sussurrando. Já que aquela ave tinha esquecido tanto, a ponto de lhe restar na memória apenas uma única frase, desesperado e lamentando sua dor, o homem lhe implora que pegue suas memórias de Lenora e também as esqueça para ele. Esquece, eia, ouvi dessa extinta Lenora? E o corvo disse: nunca mais. A resposta pesou-lhe o peito. Novamente ele faz uma interpretação e atribui significado ao bordão do pássaro. Dessa vez é como se tivesse lhe dito que essa dor de tê-la perdido será eterna, um fardo que não cessará. Em agonia, e agora como se ele já não tivesse mais tentando manter a razão, o homem pergunta ao pássaro, que agora ele não sabe mais se é um demônio, um mensageiro divino ou apenas uma ave de agouro fugindo da tempestade, com desespero, se acaso existe um bálsamo no mundo, um lugar para onde vão os mortos, porque se existir, então Lenora pode estar lá, e um dia ele a encontraria. Mas então o corvo diz novamente: nunca mais. A frase proferida pelo pássaro doeu-lhe mais que qualquer adaga em seu coração. Seja profeta, seja demônio, ou somente ave afugentada, ele já não liga mais. Afirmou-lhe que nunca mais veria Lenora. Já não bastasse naquele mundo, mas também nem mesmo no pós-vida veria. Essa esperança tênue que ele agarra como consolo, a possibilidade de que sua amada ainda exista em algum lugar no pós-vida, é justamente o caminho que a obra homônima O Corvo, de James O'Barr, escolhe seguir. Eu já falei sobre essa HQ aqui no canal, vou deixar o card aí em cima para quem não viu ainda. Eu tô trazendo ela de volta porque é uma graphic novel claramente inspirada no poema de Edgar Allan Poe, mas com uma diferença importante que eu queria trazer nesse ponto para fazer um comparativo. Nela, na HQ, o protagonista também perde sua amada, aqui num incidente bastante violento que inclusive também leva ele a perder a própria vida. Só que a dor de ter visto sua amada ser violentada foi tão aguda que seu espírito não conseguiu descansar. Então, com a ajuda do corvo, que aqui assume explicitamente o papel de uma divindade, ele retorna ao mundo dos vivos para se vingar daqueles que causaram tanto mal a ele e à mulher que ele amava. Ele cumpre esse propósito da forma mais gótica possível, e ao final, volta para o mundo dos mortos, onde enfim poderá reencontrar sua amada. Nesse final existe, de certo modo, um consolo pacífico, já que por mais triste que seja, a história assume que existe uma vida após a morte e que lá eles poderão ficar juntos para sempre. E aqui está a diferença que eu queria destacar entre as obras. No poema O Corvo, até o encontro com Lenora no pós-vida é negado ao nosso protagonista, e a frase "nunca mais" ganha um peso incomensurável para ele, que compreende com seu sentimento, não com a razão, a ideia da eternidade. Essa que lhe será amaldiçoada, pois nunca mais se sentirá feliz, como outrora deve ter sido, na presença da mulher que lhe amou. Agonizando em seu luto, o homem explode em ira e diz ao algorento corvo que parta de sua casa. Regressa ao temporal, regressa à tua noite, deixa-me comigo. Vai-te, não fica no meu casto abrigo pluma que lembra essa mentira tua. Tira-me ao peito essas fatais garras que abrindo vão a minha dor já crua. E o corvo disse: nunca mais. Novamente o fragmento de vocabulário que restou do corvo é repetido. E outra vez, nosso personagem deu-lhe uma interpretação como sendo uma resposta exata para os seus lamentos. Agora a frase do pássaro, que em resposta ao homem bradando-lhe para ir embora diz "nunca mais", possui uma simbologia que pode ser vista como sendo a total perdição do protagonista, pois é como se a ave fosse a própria materialização do luto, da solidão, da desesperança e da loucura, dizendo-lhe que não vai mais embora. O corvo fica, trepado no branco mármore lavrado de Palas Athena, imóvel, rígido, como um demônio sonhando. A luz caída do lampião sobre a ave aborrecida, no chão espraia a triste sombra, e fora daquelas linhas funerais que flutuam no chão, a minha alma que chora não sai mais. Nunca. Nunca mais. Acho que sobre esse final não há muito mais o que dizer. Ele é bem explícito graficamente. A sombra do corvo, do topo do umbral de Atena, cresce até cobrir o pobre homem.
não deixando mais nada ao seu redor, a não ser escuridão e a total desesperança de um dia poder compartilhar outra vez um momento ao lado da mulher que ele amou. Afinal, assim é o luto. Ele entra em sua casa sem convite e lá faz morada em definitivo. É uma dor que basta ter gostado de alguém para estar condenado a senti-la em algum momento. Um tormento capaz de te fazer entender, com pesar, o que significa esse fragmento de memória cantado pelo corvo. Nunca mais. O impacto de O Corvo na literatura é gigantesco. Não é à toa que as duas traduções que eu usei de referência nesse vídeo foram feitas por ninguém menos que o Machado de Assis e o Fernando Pessoa, dois dos maiores nomes da literatura portuguesa e mundial. Isso já diz muito sobre a relevância dessa obra. Se você ainda não leu, de verdade, não perca essa oportunidade ímpar na sua vida de leitor. Ler O Corvo é como visitar um abismo dentro da alma humana e perceber que esse abismo tem eco. É um poema que ultrapassou as fronteiras do tempo e da literatura, influenciando músicos, cineastas e escritores ao redor do mundo. É impossível ignorar a marca que ele deixou. A sombra de Allan Poe aparece em autores como H.P. Lovecraft com seu horror cósmico e seus narradores à beira da loucura, em Stephen King, que não esconde o quanto Poe moldou sua imaginação sombria. O próprio James O'Barr, que já citei aqui, traz o corvo como uma entidade mística tão sombria quanto do poema clássico. Até na literatura brasileira, Belchior, por exemplo, na canção Velha Roupa Colorida, menciona o corvo de Poe junto com outras duas figuras, o Blackbird dos Beatles e o Assum Preto do Luiz Gonzaga. Se nunca ouviu esse segundo, vale procurar. Esses três pássaros se misturam na canção e na angústia do eu lírico, que canta porque sofre e canta contra o sofrimento. A A24 agora está produzindo um longa inspirado em um dos contos do Poe, que inclusive é um dos meus preferidos, A Máscara da Morte Vermelha. Tô bastante curioso por esse filme, aliás. Também tem um episódio dos Simpsons, que eu mostrei aqui no vídeo, que é de Halloween, em que eles parodiam o poema do Corvo. Episódio muito bom por sinal, onde a tradução em português é da autoria do Milton Amado, que é muito boa também. Enfim, a quantidade de referências que essa obra gerou ao longo das décadas é imensa. Daria para passar horas explorando isso aqui. E o mais interessante é isso. Mesmo depois de quase 2 séculos, esse poema continua vivo, continua ressoando. Porque o que Poe nos entrega em O Corvo não é apenas um exercício estético, uma obra de forma impecável. É uma experiência emocional crua. É o retrato do ser humano diante da perda, da ausência, do silêncio que fica depois que alguém parte. É sobre o luto que não cicatriza, sobre a saudade que se transforma em maldição, sobre a tentativa desesperada de encontrar respostas em meio às trevas. E ouvir como resposta, nunca mais. Esse é um poema imortal porque as angústias que ele carrega nunca morrerão na humanidade. O sentimento melancólico e até mesmo desesperador de perceber que você jamais verá de novo alguém que amou profundamente. É uma dor que atravessa gerações, culturas, línguas. É uma dor universal. E talvez seja justamente por isso que a figura do corvo, essa ave negra que pousa sobre o símbolo da razão e sussurra o fim de toda esperança, permaneça tão simbólica. Porque todo mundo, em algum momento da vida, vai ter que encarar um nunca mais. Muito obrigado de verdade a você que chegou até o final do vídeo. O Corvo é um dos meus poemas favoritos, inclusive esse é o motivo de eu ter ficado bastante relutante de falar dele aqui. Porque eu sei que não importa quanto eu fale, não dá para contemplar tudo que essa obra representa para mim. Mas eu tinha que tentar rascunhar alguma coisa e essa foi a minha tentativa. Se eu tiver convencido pelo menos uma pessoa a procurar essa obra, já vai ter valido a pena. Deixem nos comentários se vocês já conheciam esse poema, se tem alguma interpretação diferente dele ou alguma curiosidade a respeito. Eu ia adorar saber. No mais, considere fazer parte do clube de apoiadores nesse canal, porque isso iria me ajudar demais a dedicar mais tempo nesse projeto que eu adoro fazer. Também deixe o like se ainda não fez isso e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, é isso. Até a próxima, valeu e tchau.